Mestre, agora eu quero que o senhor decorra sobre, de fato, essa mega operação no Rio de Janeiro. Qual que é a visão do senhor, jurídica, analítica, como autoridade policial? Qual que é a sua visão sobre essa mega... Porque estão falando em chacina, estão falando, né? É um monte de baboseira aí na internet aí. Bom, vamos lá. Eu vou dar uma visão técnica, porque eu sou técnico, eu fui funcionário público, e o funcionário público ele se enquadra na legislação. Vamos lá. E eu quero dizer o seguinte... Você vai saber de uma coisa muito importante, porque no meu programa Operação de Risco na Rede TV, quando estourou a mega operação, logo em seguida, as autoridades policiais, que é o comandante-geral da Polícia Militar, o delegado-geral de Polícia Civil do Rio, e o secretário de Segurança e o governador deram entrevista todas coletivas. Tá? A primeira pessoa que eles deram a autorização e fez uma entrevista por telefone fui eu, Jorge Lordello, que entrevistei no meu programa o comandante-geral da PM do Rio, Coronel Menezes. Quero aqui fazer um agradecimento à Polícia Militar do Rio e ao Coronel Menezes. Eu conversei com ele mais de 15 minutos no meu programa. Quem está lá no YouTube da Rede TV, você vai ver. E o coronel... Como eu trabalhei na polícia, e quando eu converso com um policial, fica mais fácil. O jornalista, ele não conhece... Não entende, né? Ele fala bobagem, mas a gente vai no negócio. E eu vou poder traduzir para vocês o que o Coronel Menezes me contou e que me chamou muito a atenção. Mas uma coisa que nós temos que entender para aquelas pessoas que estão falando contra a operação. Entenda uma coisa. A Polícia Civil fez 1 ano de inquérito e eles começaram a reparar que criminosos de outros estados do Comando Vermelho que estavam com problema lá, vieram para o Rio e estavam escondidos lá. Só para vocês terem uma noção, 35 mandados de prisão com pessoas fortes do PCC, mas não eram do Rio, de outros estados. Tinha gente também que veio fazer aqui, lá no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, uma verdadeira MBA do crime. Que isso? Verdadeira MBA do crime. Fora isso, a polícia tinha mais dezenas e dezenas de mandados de prisão de gente importante do Comando Vermelho que estava no Complexo do Alemão e também no Complexo da Penha. Ou seja, você é governador de estado, você é secretário de segurança. A sua polícia localiza, olha, nessa área... Nós temos aqui quase 200 mandados para cumprir. O que você vai fazer? Cumprir, ué. Eu tenho que cumprir. Sim. Só que, eu não sei se vocês vão lembrar, o Rio fez o Rio de Janeiro fez uma operação no Jacarezinho em 2021. Que todo mundo lembra daquela correria de traficantes fugindo com as armas. Tá? Uhum. Então... a Polícia Militar do Rio, a Polícia Civil do Rio, já estava escolada com 2021 dessa questão lá do Rio, no Jacarezinho, aonde conseguiu prender pessoas, foram mortos no confronto 28, mas muitos fugiram com fuzil na mão. E aí, o Coronel Menezes estava me explicando que foi feito um estudo muito aprofundado daquela região, do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha. E é gozado, lá no meu canal, na Cena do Crime, eu mostro um mapa que mostra o seguinte: você tem o Complexo do Alemão, o Complexo da Penha, mas numa determinada área, professor Oliver, tem uma mata. Uhum. E qual que era a preocupação da polícia do Rio de Janeiro? Era confronto e também as pessoas que moram lá, porque a maioria é gente honesta. Sim, com certeza. A maioria é gente honesta, ninguém duvida disso. Sim. E aí, o Coronel Menezes me disse o seguinte: Lordello, nós fizemos uma operação que começou na madrugada. E nós fomos fazendo o quê? Nós fomos tomando toda aquela área de mata. E a nossa ideia era empurrar esses criminosos para essa região, para que eles pudessem se entregar lá, e se tivesse algum tipo de reação, nós não teríamos um civil ali do terceiro, lado. Não teria. Tanto é que mais de 60 corpos foram encontrados ali na área de mata e não tem civil ali.
Não tem trabalhador, porque é uma área que não era para ter trabalhador. Sim. É uma área de mata, madrugada. Agora, o que surpreendeu a polícia carioca? Porque eles, num primeiro momento, eles reagiram. E isso não tinha acontecido no Jacarezinho. Pela primeira vez, e isso se dá por causa de jovens traficantes que não têm medo, porque o jovem traficante, um garoto com 13 anos de idade, um garoto com 14, não tem nada na cabeça. Esse cara se sente traficante, esse cara tá com um fuzil, esse cara vai por tudo ou nada, esse cara não tem família, não tem filhos. E aí, professor Oliver, o que aconteceu? Eles atiraram contra a polícia. E aí, o ponto negativo da operação qual foi? A morte de 4 policiais. Concordo 100% com o senhor. Isso é o fim da picada, morrer 4 policiais. E o coronel Menezes me trouxe uma informação que não saiu na mídia. Nós tivemos, entre policiais civis e policiais militares, 15 policiais baleados. Um teve a perna amputada agora, um delegado. Mas é tudo tiro de fuzil. Não tem ninguém em estado bom. Não é tiro de 380, calibre 9mm. É isso aí. Então você teve 4 policiais mortos, 2 civis e 2 sargentos do BOPE, e você tem 15 policiais que agora estão tudo hospitalizados. E digo mais, com dor no coração, a maioria vai ser aposentado. Aquele dia que o senhor foi lá em casa, lá no escritório, nós estávamos falando sobre a questão da dificuldade, complexidade de alguns concursos públicos, né? Dentre eles para delegado de polícia. Teve um desses policiais que morreram, que foi o delegado, tinha 40 dias que ele estava na rua trabalhando, tinha acabado de formar. Então vamos lá. A operação, ela precisava ser feita. Ponto 1. Precisava. Porque você não pode... E vazou alguma coisa? Hã? Vazou? A operação vazou? Não, eu acho que foi muito bem feita. Ela acaba vazando no dia, porque é um deslocamento de 2.500 homens. Começa a chegar as viaturas, é óbvio que os olheiros, tem alguma coisa estranha. A surpresa da polícia, houve forte reação com tiro. Atiraram muito contra a polícia, coisa que não tinha acontecido em outras invasões. Bom, a tática chamada de muro do BOPE, o coronel Menezes me explicou, fantástica, porque você tira a linha de tiro das residências que ali moram, e havendo um confronto, é óbvio que a polícia sempre vai levar a melhor. Por quê? Porque o policial é treinado. A arma do policial, ela tem manutenção. Essas armas que eu falei no início do programa, que é a arma feita a impressora 3D, eu falei com um delegado instrutor de tiro, ele falou: Lordero, eu não sei como eles têm coragem de atirar, porque eu não teria coragem de atirar com uma arma 3D, fabricação nacional. Porque o material não é o mesmo material de um fabricante. Você usa uma R-15, você usa uma submetralhadora feita por um fabricante americano, um fabricante europeu, a arma é uma obra de arte. Agora, você imagina uma arma feita por uma impressora 3D com material que você não sabe qual é. Ele falou para mim: Lordelo, eu tenho medo de atirar, que aquilo pode explodir na minha mão. Mas eu te pergunto, um garoto de 15 anos, tá nem aí, porra. Tá nem aí. Outro detalhe que o coronel estava falando, e ele me mandou vídeos, está lá no canal, na cena do crime, eles utilizaram pela primeira vez drone arremessando bomba contra a polícia. Agora, muita gente dizendo que foi chacina. Então, as pessoas não entendem da parte jurídica, não entendem da parte policial e falam bobagem. Eu sempre digo o seguinte: comente a sua área. Boa. A sua área, Perfeito. Você tem... Mesma coisa, você é advogado de família e você quer comentar um direito criminal. Você não vai. Não vai. Exemplo, eu recentemente fui num podcast e um rapaz me fez uma pergunta de direito de família. Eu falei: me desculpa, eu posso até falar, mas eu vou falar bobagem. Perfeito. Eu acho que tem gente falando bobagem e fica feio. Perfeito, concordo, senhor. Fica feio. Então, a polícia tinha que agir, porque você tinha um número elevadíssimo de mandados de prisão, sabendo que lá tinha muitas armas e foram apreendidas muitas armas, foram apreendidos 200 quilos de drogas. Ou seja,
O único ponto ruim foi a morte de 4 policiais e 15 policiais feridos. E volto a repetir, talvez a maioria deles aposentados, porque não vai ter condição de trabalho. Agora, é óbvio que era melhor que não existisse facção, porque não ia existir isso. Atrapalha a cidade, atrapalha o cidadão de bem. Eu fico imaginando a pessoa que não pôde levar o filho no colégio, o cara que tinha uma cirurgia para fazer teve que desmarcar, mas você tem uma situação que precisa ser combatida. É isso aí. Que precisa ser combatida. Agora, um outro ponto importante, e eu tenho muita experiência nisso, que é quando a gente apura homicídios e mortes em conjunto. O que aconteceu? A polícia prendeu muita gente, a polícia localizou alguns corpos e recolheu. Então o número de mortos estava em torno de 60. Só que de uma hora para outra, a população e também os próprios integrantes do Comando Vermelho foram na mata. Só que na mata, todos aqueles homens que estavam lá, que não são gente honesta e trabalhadora, estavam sem roupa. Por quê? Porque todos eles estavam com farda. Isso eles mesmo. tinham comprado um fardamento como se fosse um fardamento camuflado. Todos eles estavam com armas. Ninguém apresentou arma. Ninguém apresentou o celular. A polícia tinha interesse de pegar as armas. É que você tem uma operação daquele nível. Você teve policiais baleados. Chega uma hora que você tem que parar, fazer um rescaldo para depois voltar. Mas não teve tempo, porque a própria população pegou os corpos e fizeram aquela fileira. Tudo aquilo de uma forma organizada. Agora, aqueles corpos sem roupa, sem arma, sem documento, sem celular, sem nada. E tem gente aí nos grandes sites dizendo os direitos humanos vão ter que fazer uma perícia independente. Gente, esquece. Mexeu no local do crime. Acabou. Não tem mais o que apurar. Acabou. Olha, quando a polícia de São Paulo invadiu Carandiru, teve um enfrentamento, 111 mortos. O processo se arrastou por 20 e tantos anos, todo mundo foi absolvido. Porque não tem como apurar, gente. Não tem como apurar. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Para você punir alguém por um homicídio, você tem que identificar quem é o autor, a arma que ele usou, quem ele acertou e aonde acertou. Como é que você vai identificar isso? É impossível a identificação. Então pode apurar o que for. Esses mortos que foram encontrados na mata vão ser todos arrolados no inquérito, mas não tem como apontar ninguém, porque foi tudo mexido. E volto a repetir, e as armas que estavam com ele? Tudo sumiu. Foi abduzido, né? Abduzido. Então, agora a polícia tem esse trabalho do ML, que é um trabalho monstruoso, identificação, ninguém estava com documento. E agora o governo do Rio diz que vão continuar as operações. Agora, nós precisamos estruturar a legislação, nós precisamos estruturar algumas metodologias, porque nós precisamos pelo menos dar uma freada nas facções. Concordo.